Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse dia maravilhoso, especial, porque todos os dias contigo são especiais, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de andar nos teus caminhos, através da revelação de Jesus Cristo. E tudo que seja dito aqui, seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, como é que funciona? Você já sabe. Você faz perguntas e a gente tenta responder, tá? Não sei por que vocês... Tá. Tá bom. Então vamos lá. Alguém tem perguntas aí? Quem vai poder ajudar a gente com o microfone aqui até as pessoas? Will? Acho que precisa de mais volume. Assim. Som. Um pouquinho. Som. Então você direciona a sua pergunta para um de nós aqui, tá bom? O tema? Vida cristã como ela é. Mas você pode perguntar sobre o que você quiser, tá bom? Isso é livre. Você só levanta o braço para eu saber que você está esperando para fazer a sua pergunta, tá? Ana? Depois a Emily, tá? Para quem é a sua pergunta? Pro Vitor. Mas agora é pastor Vitor. pro pastor Vitor. Mas ontem eu alinhei com ele, se eu não chamasse ele de pastor, estava tudo bem. Ele falou que estava tudo bem. Não, no pessoal você pode, mas na igreja assim, ó, você fala desculpa, pastor. meu caro. Brincadeira. Não podia perder essa oportunidade. Chega, dá dor de barriga agora. Ô, meu caro, seguinte, ó. Tô aqui na minha caminhada com Jesus, certo? E aí eu sei que eu vou pecar, certo? E eu tenho várias coisas na minha vida, coisas que eu acerto e coisas que eu erro, o tempo todo. Meu ponto é o seguinte, eu estou aqui acertando várias, mas estou deixando um monte de prato cair também. Eu não imagino que um acerto anule um erro. Não acho que é por aí. Não acho que nem a Bíblia faz isso. Mas a impressão que eu tenho é que o diabo fica na minha mente usando todos os meus erros para me tirar dos focos, assim. E eu sinto muita dificuldade com isso, porque a pergunta é basicamente assim, mesmo pecando, como eu sei que eu estou caminhando para parecer com Jesus? Porque o pecado, às vezes, dá a impressão que ele vai ser inevitável, entende? Mas como eu sei que mesmo pecando, eu ainda estou no caminho? Faz sentido a pergunta? Sim, faz, Aninha. Bom, vamos lá. Aninha, eu respondo, obviamente, baseado no que eu também vivo, né? Acho que essa questão de acerto e erro não é uma particularidade sua, é uma particularidade de todos nós, né? Mas eu também acredito que o evangelho ele não pode ser nunca em relação a peso, né? Talvez você olhe para você e diga, nós olhamos para nós e dizemos para nós mesmos, ou cobramos de nós mesmos o fato das nossas quedas, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, se a gente olha sem peso nenhum o evangelho do jeito que ele é, e a gente considera olhar para trás, olhar no retrovisor, e ver o quanto também a gente vem sendo mudado e moldado na caminhada do Evangelho,
aí o peso é bem menor. O peso é bem menor. E o Evangelho, ele é esse caminho de santificação, sabe? Então, ok, eu tô errando e estou acertando. Só que quando eu olho para trás, eu percebo que eu erro muito menos do que eu errava antes. Existem mais acertos hoje do que acertos antes. Então eu percebo aí uma progressão. Eu percebo que eu estou avançando. E isso é o Evangelho. Entende? Ele é leve e ao mesmo tempo ele me chama para olhar para trás e ver o que o Senhor fez já na minha vida. E isso me traz muita paz e leveza. Tá? É isso. Olá, minha pergunta é para a pastora Gabi. Pastora, eu entendo que você tem uma rotina de trabalho bem intensa, tem a igreja também que demanda bastante e tem a sua própria casa, a sua própria família. Como você consegue conciliar tudo e definir as suas prioridades? Bom dia, igreja. Oi? Com certeza. Eu tenho um trabalho que demanda muito. Eu tenho um cargo de confiança, onde eu faço, muitos já sabem, auditoria na área de segurança de alimentos. E é um cargo que exige muita responsabilidade, muita pressão. Até mesmo agora há pouco eu tive que sair para resolver alguns problemas lá no trabalho. Então, isso demanda bastante do meu tempo. E tenho também a nossa família, como você mesma disse, a minha família, que também demandam. Para mim, são também prioridades, né? Os meus filhos, o meu marido, ser o suporte daquilo que ele precisa, atender as demandas dele, está ligada a isso, ligada à demanda dos nossos filhos, cada um em uma fase diferente da vida, a Florence, o Enzo, e para caminhar com tudo isso, ainda também tenho, graças a Deus, a igreja, as nossas ovelhas, que eu preciso me dedicar, atender, aconselhar, cuidar de muitas pessoas, mas em tudo isso, o que eu enfatizo é que o reino de Deus, ele é absoluto e ele está misturado em todas estas coisas. Eu olho para o reino de Deus acima de todas as outras coisas, mas ao mesmo tempo misturado a todas elas. Ele é absoluto para mim. Eu não consigo começar o meu dia cuidando ou do trabalho, ou da minha casa, ou da igreja, se eu não estiver conectada ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que me traz todas as ferramentas necessárias para respostas certas e efetivas. Às vezes, no meu trabalho, eu chego lá, o meu dia é assim, eu já começo minha rotina, eu já oro e já peço para que o Senhor me fortaleça e renove a minha mente. Então, no momento que eu acordo, eu já elevo os meus pensamentos para o Senhor e peço para que os meus pensamentos estejam obedientes à mente de Cristo, para que assim eu consiga compreender as próximas direções, os próximos passos. Então, eu já começo orando dessa forma. E aí, com isso, o Espírito Santo no trabalho, eu chego no trabalho, o Espírito Santo, ele já vai também me mostrando quais são as prioridades do meu dia. Porque eu vejo que nós precisamos ter esse olhar atento para aquilo que é prioridade do que o Espírito de Deus está te falando. Então, você tem as prioridades no trabalho, você tem as prioridades, você sabe, o dia em que eu sei, ele me fala o dia que o Dani não está legal, ou então, não, hoje o Dani está legal, mas quem está precisando de colo hoje é a Florence. Então, eu vejo o Espírito Santo me ajudando em tudo isso, ou então, não são nenhum dos dois, hoje é o dia do Enzo, hoje é tempo com o Enzo,
Hoje é dia de eu pegar o Enzo no colo, olhar para ele e ir para o McDonald's tomar um sorvete, por exemplo. Então, eu vejo o Senhor me conduzindo em todas as coisas. E com a igreja, eu sempre digo, eu não tenho respostas para todo mundo, mas o Senhor, Ele tem respostas para todo mundo. E eu vejo quando eu entro num aconselhamento, a primeira coisa é orar e pedir essa direção. E o Espírito Santo, Ele é infalível. Ele traz uma resposta. Às vezes Ele traz aquela chave específica que a pessoa está precisando ouvir, o que eu nem sabia. Mas caminhar com o Senhor é isso, é o reino de Deus conectado em todas as áreas da minha vida. Como eu consigo? Dessa forma. Sou Mulher Maravilha? Não sou Mulher Maravilha, mas eu vejo a graça abundante de Deus. Outro dia eu estava no aconselhamento, a hora que eu olhei no celular, incrível, tinham passado 2 horas. E eu falei, uau, Deus, como assim? Só que a hora que eu olhei no relógio de novo, eu ainda tinha mais 5 horas pela frente para fazer todos os outros aconselhamentos. Então eu vejo muita graça de Deus sobre a minha vida para cumprir o propósito, para cumprir a vocação daquilo que Ele me chamou para fazer. Não sou perfeita, tenho falhas, às vezes não consigo dar uma devolutiva tão rápida, mas o meu coração, ele está sempre inclinado para isso, para cuidar, para caminhar, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido e cuidar desse rebanho. É isso. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Próxima pergunta. Eu vou fazer aqui. Estou aqui no meio. Já estou. É para a pastora Gabi também. Eu estou esperando ela molhar o bico. Como, de maneira prática, eu quebro o meu orgulho? O espírito humilde, rendido, quebrantado, sem reservas, na presença do Senhor. Reconhecendo primeiro o seu orgulho. Reconhecendo que existe orgulho. Esse é o primeiro passo. Enquanto nós não, porque todos nós lidamos com isso. Alguns já passaram dessa fase, outros estão nela, ou outros ainda não perceberam que existe orgulho. Então, o orgulho, o primeiro passo é você reconhecer que ele está em você. O segundo passo é você se render e submeter ao Senhor. Eu entrego tudo. Eu entrego o meu orgulho porque eu reconheço que todas as coisas vêm de ti. Elas não vêm de mim mesmo. Elas vêm do Senhor. Então, o reconhecimento, a rendição, a entrega e a busca por um espírito humilde, um coração quebrantado na presença de Deus. E o orgulho, ele aprisiona. O orgulho, ele te leva para lugares muito escuros, onde você vai se ver sempre frustrado, porque a pessoa que lida com o orgulho, ela está sempre esperando a aprovação de outras pessoas. E como a aprovação ela não vem, ele se frustra. Então a glória é para você mesmo, não é para Deus. Então aí você vê que existe orgulho, né? Então é sempre se submeter e sair desse lugar escuro de escravidão. O orgulhoso é assim, ele nunca precisa de ninguém, ele nunca precisa estar com os outros porque ele é autossuficiente. Ou então não, ele precisa sim estar com os outros para ele mostrar o que ele carrega, o que ele é, o que ele conhece, o que ele vive, mas isso não tem nada a ver com o Senhor. Nós temos que entender que por meio dele, para ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende que é esse o nosso lugar, que para ele são todas as coisas, isso nos leva para um lugar de correr mais rápido para falar: orgulho, fora, eu não te quero mais. Eu já passei por isso. Eu já passei por alguns processos, mas hoje, para a glória de Deus,
Eu creio que eu estou completamente livre desse espírito de orgulho. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, eu estou aqui no fundinho. Muito obrigada por essa resposta, pastora, muito sábia. Você me fez lembrar o provérbio que diz que o orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. E eu tatuei isso no meu coração, para que todos os dias eu voltasse a lembrar disso, né? Porque eu quero preceder a honra ou a ruína. É só escolher a humildade ou o orgulho. Mas, primeiramente, bom dia, obrigada por essas preciosas perguntas e respostas que têm sido compartilhadas. Eu senti no meu coração adereçar uma pergunta tanto para a pastora Gabi quanto para o pastor Daniel. Um conselho que vocês, quanto pais, dariam para nós, quanto gerações. Aqui a gente tem diversas gerações representadas, desde crianças até adultos. E eu queria que... É uma pergunta muito simples. Como nos mantemos na essência do Evangelho, quanto um coração de pai e mãe? Eu acho que um conselho que vocês nos dariam no âmbito geracional. Como manter-se na essência? Essa seria a pergunta. Obrigada. Nossa. Bom, logo que eu casei com a pastora, eu tinha uma fala com ela, assim, eu falava para ela, falava, amor, eu sou meio esquisito, mas eu vou deixar uma coisa clara para você. Um dia nós teremos filhos, e para mim é mais importante ser amigo dos nossos filhos do que ser pai dos nossos filhos, porque tem coisas que você fala para um amigo que você não fala para o teu pai e para tua mãe. E eu acho que com dificuldade, porque não é fácil, meus próprios amigos me chamavam de louco. Não, mas você tem que impor, né, a tua figura de pai e tal. Primeiro que eu acho que a gente não tem que impor nada. Acho que tudo a gente tem que conquistar, tem que construir. Impor é fácil, conquistar é difícil, dá trabalho. Mas as pessoas não se importam com isso, né? Então, ninguém quer construir nada. As coisas têm que ser fáceis. E quando eu imponho, quando eu grito, quando eu bato, eu tenho um resultado imediato, mas não é um resultado sustentável, entendeu? Por isso que a amizade é fundamental para com seus filhos. E em segundo lugar, eu falei aqui outro dia, nós pais, nós somos a imagem mais próxima que os nossos filhos têm de Jesus Cristo. A gente precisa ter isso na cabeça, sabe? Não adianta eu chegar para o meu filho, sentar com ele e ficar 2 horas falando sobre Bíblia. Primeiro ele tem que ver em mim a Bíblia. Primeiro ele tem que ver em mim a figura de Jesus. Enquanto ele não estiver vendo isso, eu posso ler, posso fazer o discipulado, o devocional, o que for, mas eu não vou conseguir entrar na mente e no coração dele. Agora, quando ele vê as minhas atitudes, as coisas que eu falo, as reflexões que eu faço, e aí você tem que ser muito intencional, né? Para que eles realmente vejam que você vive aquilo que você acredita. Então, isso convence, entendeu? Ele olha para você como todo ser humano e fala, cara, isso dá resultado, isso funciona, porque meu pai e minha mãe são assim, então eu vou querer seguir isso para mim também, entendeu? Agora, imagina, você fala para ele de um cristianismo, você leva ele na igreja, ele frequenta lá o ministério infantil, os adolescentes, isso e aquilo e tal, mas ele não vê em você as atitudes, as coisas não batem. Então, aquilo não se sustenta. Aquilo é um discurso. E cada vez mais, isso é fundamental, né? Porque os nossos filhos convivem no mundo. E eu sempre fui do pensamento de não isolar meus filhos do mundo. Jamais, jamais. Meus filhos têm que estar lá, sim, no mundo. E ser luz e ser sal lá no mundo, né? E isso... está sendo e será cada vez mais agressivo. Então, isso tem que ser construído dentro deles. Essa convicção do Evangelho, do reino de Deus, tem que ser construído dentro deles.
E nós somos essa referência. Se eles não verem reino de Deus em nós, cara, você pode falar o que você quiser falar, mas isso não vai ser sustentável, tá? Bom. Mais alguma pergunta? Everton? Aqui, ó. O tema hoje é a vida cristã como ela é, né? Minha pergunta é para o pastor Victor. Eu quero saber se houve alguma mudança para você após a sua ordenação. Bom, teve sim. Eu não tinha noção do que poderia ser isso. Mas teve sim. Acho que essa semana, acho que a ficha caiu de fato, assim, e foi uma das minhas piores semanas em relação a guerras espirituais. Eu não lembro de uma outra semana que eu passei por questões tão complexas. Eu me sentia debaixo de uma cachoeira de questões. E aí eu comecei a entender o que tinha acontecido e a questão de, comentando até com o pastor sobre isso, o pastor Dani, a questão de discernir o que disso era ataque e o que era normal, o que era humano. Então me vieram várias questões humanas e questões certas de serem feitas por mim mesmo em relação à ordenação, mas por outro lado muitas outras questões do inimigo, assim. Eu me senti numa semana extremamente angustiado, e o que eu percebo eu nasci pastor, o Dani nos ensina assim, eu nasci pastor e nesse dia em que teve a ordenação, eu me senti uma placa de um alvo em mim, nas questões espirituais, sabe, de ataques. E o Dani mandou pra gente um vídeo que é a guerra a guerra solitária, não sei se é essa palavra, mas a guerra solitária dos santos. Nossa, e ele mandou uma parte só, e é do David Wilkerson, que eu amo muito ouvi-lo. E essa palavra, ela foi tão importante para mim nessa semana em relação a essas questões. E ela tem 4 partes. Eu assisti as 4 umas 3, 4 vezes assim, e aquilo foi me dando respostas assim. Eu tenho tido muitas mais perguntas do que respostas, e depois da ordenação não foi diferente, vieram mais perguntas ainda do que respostas. E esse vídeo me ajudou nesses últimos anos, né, tem mudado para mim já o que é o cristianismo, mas nesse vídeo me ajudou a me fazer eu entender onde de fato eu estava. Então, se eu me senti como um alvo sendo atacado como nunca fui, por outro lado, eu também entendi que houve uma patente sendo colocada em mim nesse dia, e que ela também me dá autoridade sobre isso que viria. Então, foi uma semana de, embora muitos ataques, foi também uma semana de muito discernimento e de colocar as coisas nos seus lugares, assim, sabe? Eu aproveito aqui para falar, o pastor é humano, né? E no dia da ordenação aqui, eu saí daqui um pouco frustrado em relação aos meus agradecimentos, né? Eu não agradeci a minha filha, por exemplo, a Emily, que é uma pessoa que sempre ora por mim. E isso foi ruim, porque é algo que eu deveria ter feito como pai que sou, porém me mostrou já o lado humano do pastor já ali.
E eu peguei muito leve comigo, assim, nessa questão, sabe? Aí conversei bastante com ela, inclusive. Mas esse tempo tem sido um tempo em que eu tenho descoberto essas questões, assim, e separado, colocado cada uma no seu lugar, discernido, assim mesmo, para também contra-atacar da forma certa. Mas sim, mudou e mudou muita coisa. Próximo. Eu. Jaque. Jaque. Vai, Jaque. Minha pergunta é um conselho, né, para os três. O que vocês aconselham sobre a gente ter ousadia e um passo de fé? O que devemos fazer? Como devemos fazer? Qual é o conselho de vocês? Posso responder? Muito simples, vou ser bem direto. Quando você anda no Espírito, a ousadia está em você, mas discernimento, direção, inspiração, tudo isso vem dele. Por isso que a gente fala e insiste sobre buscar intimidade com o Senhor, né? E essa é uma das prerrogativas quando você entra para dentro do reino de Deus. Você aprende que você não está mais sozinho, o Senhor é contigo e Ele se mistura com a sua vida, como a pastora falou, em todas as coisas, sabe? Então, a sua parte, eu oro por ousadia, eu oro, vocês não têm noção o quanto eu oro e peço a Deus por ousadia, porque eu não quero me acomodar jamais, e eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que Ele sempre tem mais para me dar, mas se eu não for ousado para pedir, para reconhecer isso e pedir, eu não vou receber, entende? Por exemplo, a gente falou da vigília, a gente falou da preparação para a vigília, onde a gente vai passar algumas orientações, né? Então, são duas coisas fundamentais na vida do ser humano, não vou nem dizer do cristão, sabe? Ousadia e dar passos de fé. Isso é fundamental para que você viva a intensidade do reino de Deus. O nosso Senhor Jesus fala o tempo todo sobre fé. A Bíblia fala sobre fé, mas Jesus traz uma outra revelação da fé, entende? Então, a fé é ponto de partida da nossa vida. Sem fé, cara, você não é. Não só você não faz, mas você nem é, entendeu? Então, eu busco por ousadia, peço isso ao Senhor, um espírito ousado diante de Deus, para que eu não vacile, para que eu dê passos de fé. Posso te dizer que em muitos momentos da minha vida profissional, por exemplo, eu tive situações onde eu tive que ser ousado, e eu provei da graça e misericórdia de Deus. Pela fé eu fui e fiz, e o Senhor me honrou, sabe? O meu relacionamento com Deus sempre foi assim. Ele nunca assim foi à minha frente abrindo portas. Ele sempre falou, vai. Eu sempre tive a visão de um corredor muito longo, com várias portas fechadas. Na verdade, todas as portas fechadas. E a única coisa que eu ouço do Senhor é, vai, vai, corre. Senhor, mas a porta lá está fechada. Corre, corre. E aí eu vou correndo, e quando eu chego em frente à porta, ela se abre. Entende? Então isso tem a ver com ousadia e fé, tá? Mais alguém? Eu. Não tem como falar de vida cristã e não falar de reino. E é um assunto que se tem muito sido abordado aqui pelo Senhor e pelos nossos pastores. Vocês têm nos ensinado a olhar o reino, viver o reino e viver para o reino de uma forma constante aqui. E a pergunta que eu faço, né, o que está encoberto ainda para nós, o que falta ainda nós enxergarmos e entendermos mais sobre o reino? Para quem essa pergunta? Tá. Assim, falta tudo. Falta tudo. Isso tem a ver com a pergunta
também da Jaque. A gente precisa de ousadia, né? Tem coisas na Bíblia assim que eu sou fascinado. Sou por ela toda, mas tem versículos assim que eu costumo dizer, nem me quebram, me fatiam assim, né? E um deles é que o reino dos céus é conquistado à força. E isso quer dizer o quê? É o meu empenho. É o meu empenho, é o quanto eu consigo me entregar para viver o reino. Então, é uma coisa que na mente humana fica difícil de entender. Mas quanto menos eu for, mais eu vou viver o reino. Quanto menos eu puder interferir, mais o reino se manifesta em mim. Então, a gente tem falado, como você disse, muito sobre o reino de Deus recentemente, porque isso faz toda a diferença, né? Eu cresci ouvindo que o reino de Deus era o céu e que as ruas eram de ouro e de pedras preciosas e isso e aquilo e tal. Ok para isso, está na Bíblia. Mas um dia eu ouvi que o reino de Deus é aqui e agora. Eu posso começar a viver isso aqui e agora. Eu falei, como assim? Como que rua de ouro vai acontecer agora e tal? Mas aí o Senhor foi me mostrando um passo a passo do que isso significa. E hoje eu tenho o entendimento de que o reino de Deus é uma dimensão espiritual que está disponível para todos nós e que a gente praticamente não acessa, e quando acessa é muito pouquinho assim. Só que isso fala sobre tudo na nossa existência. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Quando eu entendo esse lugar espiritual, eu entendo por que Ele cuida de mim, por que Ele me fortalece, por que Ele me dá visão sobre a vida, sobre o futuro e compreensão sobre o passado, sabe? E aí você passa a entender também que a mensagem do Evangelho, que são as boas novas, não é sobre a vinda, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. A vinda, a vida, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus são o salvo-conduto para nós entrarmos para o reino de Deus. Aí eu entrei para o reino de Deus. Aí é uma dimensão sem fim. E aí, o que eu faço nessa dimensão? Eu posso ficar parado, ok? Isso não tem a ver com a salvação, ok? Sou salvo. Mas eu estou parado. Ou eu posso começar a me deliciar naquilo. Eu posso começar a ver as maravilhas naquilo. Eu posso começar a entender o que está disponível para mim. Poder no nome de Jesus Cristo. Ele fala para nós: vocês podem fazer coisas muito maiores do que essas que vocês estão me vendo fazer, sabe? Aí eu comecei a prestar atenção nisso e eu comecei a enlouquecer. Falei, meu Deus, o Senhor me levou para um nível, para uma dimensão espiritual. Me ajuda a entender isso, me dá ousadia e fé para que eu vá cada vez mais fundo nisso. E quanto mais fundo eu vou, mais coisas eu descubro, mais coisas eu entendo, sabe? E isso facilita a nossa vida. Você olha para tudo que te envolve, para os problemas, para as dificuldades, né, para as afrontas, e cara, tudo aquilo fica tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que você olha e você ri dessas coisas. Isso é muito louco. Os problemas não somem, os problemas não vão embora, às vezes eles até aumentam, né? O pastor Vitor falou, isso é diretamente proporcional. Quanto mais próximo de Deus, maiores os embates, entende? Então a gente tem que mergulhar nisso, a gente tem que viver o reino com a maior intensidade que a gente conseguir. E quando a gente sente que não está conseguindo, a gente tem que pedir que Ele nos fortaleça e nos ajude a viver o reino, sabe? Ok, né? Nós cremos
que somos eternos em Deus. Vamos morrer e vamos para a glória com Deus. Aí eu levei uma vida aqui, né? Eu entrei para o reino e tá bom, aqui tá bom, tá legal, é bacana isso, tudo muito lindo, mas eu vou ficar aqui quietinho. Tá bom. Aí um certo dia, daqui sei lá quantos anos, eu morri e vou para a glória. A Bíblia nos assegura isso. Aí eu vou chegar lá, imagina que cara de mané que eu vou ficar. Uau, tudo isso daqui estava disponível para mim, eu não vivi nada disso. Eu vivi com vergonha, vivi com medo, vivi me escondendo, vivi chorando. E eu estou vendo que eu não precisava de nada disso, porque o reino já estava em mim, eu estava no reino, o reino estava em mim. Então, quando as pessoas, sexta-feira eu estava numa reunião com um empresário e eu comecei a falar, cristão, homem de Deus, e eu comecei a falar sobre a maneira que eu vejo o reino, assim. E ele ficou assim. Eu falei, não, mas já chegou o horário, vamos descer para outra reunião que a gente tinha. Ele falou, não, fala mais, porque eu não consegui enxergar o reino dessa forma. E eu falei para ele, cara, o mais incrível é que é dessa forma. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas a gente precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia como ela é. Ela não é só um livro maravilhoso. Ela é vida e vida abundante. Amém? Bom dia, agora foi. A minha pergunta vai ser para a pastora Gabi. Bom, eu parto do entendimento que o ser humano ele tem um corpo, uma alma e um espírito, né? Não sei se é o mesmo entendimento que vocês têm, se vocês acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas assim, eu trabalho com comportamento humano e a gente entende que vários dos nossos comportamentos a gente consegue alterar a estrutura do nosso cérebro, etc e tal. Mas às vezes eu percebo que existe uma dificuldade anormal em pessoas conseguirem constituir comportamentos que são simples. E a minha pergunta aqui que eu gostaria de fazer para a pastora é como a gente consegue identificar quando nós estamos numa guerra espiritual, porque às vezes a gente atribui a diversas situações e são coisas simples. E às vezes as pessoas elas espiritualizam o que não se deve, mas deixam de espiritualizar aquilo que se deve. Então eu gostaria de entender quais são as características ou sinais para que a gente consiga ter uma sensibilidade, uma percepção ampliada para a gente entender, peraí, aqui se trata de uma guerra espiritual, né? E se existem comportamentos nossos que talvez abram brechas para que a gente entre nessas guerras, ou guerras que de fato nós temos que atravessar para romper algo na nossa vida. Então, a minha pergunta eu vou reformular de novo. Como que eu identifico quando eu estou numa guerra espiritual? Bom, vou tentar responder. Na verdade, primeiro, quando a gente começa quando nós amadurecemos, a gente já começa a identificar algumas coisas que precisam ser mudadas e transformadas em nós, né? Que vem da nossa natureza, que vem da nossa educação, que vem de referências que a gente teve. Então, às vezes, quando começamos a amadurecer, a gente começa a identificar algumas coisas que não são espirituais, mas são nossas características, né? Que tem a ver com o nosso convívio e com o ambiente onde nós somos criados. Agora, quando eu, pelo menos na minha caminhada, eu identifico que é uma batalha espiritual, que é uma guerra, quando aquelas coisas que começam a vir estão totalmente desalinhadas com o que Deus diz a meu respeito e a respeito de situações e circunstâncias. Aí eu consigo identificar que é guerra. Porque vem as mentiras, vem ataques na sua mente, vem acusações contra você, e aí você para e fala, pera lá, opa, isso daqui, essa voz não é de Deus, porque não é uma verdade, é uma mentira. Então, quando eu identifico que é uma mentira, eu sei que é uma guerra.
Então, como é que eu combato essa guerra? Com a verdade. E com quais armas? Da carne? Não. Nós não militamos contra a carne, mas sim com as armas do nosso espírito, espirituais. E aí a gente vence guerra. Então eu acredito que existe uma linha tênue, sim, entre o que é você, a sua alma, né, a sua mente, com aquilo que tem a ver com o teu espírito. Mas conforme a gente vai lendo mais a palavra, a gente vai aprendendo mais, a gente vai tendo mais experiências, a gente começa a identificar com muito mais facilidade. Eu vejo, por exemplo, na intercessão. As coisas chegam para nós de uma forma antecipada, sempre muito antecipada. Mas, por outro lado, o inimigo ele também ele tenta mexer um pouco com uma questão de emoções. Então fica ali uma briga, entendeu? O que são as emoções e o que é guerra. Mas a gente consegue também discernir rápido. Então o Espírito Santo ele nos dá o discernimento necessário. Discernimento é tudo para uma caminhada. Se você pede ao Espírito Santo para discernir, porque às vezes nós discernimos errado, com o nosso próprio entendimento. E nisso nós entramos num lugar de julgamento. E isso é errado. Mas quando nós discernimos através do Espírito de Deus, nós discernimos corretamente. E aí a gente consegue separar as duas coisas e entender de uma forma muito clara. Nós falamos aqui tem os passos, né? Nós falamos em como discernir se isso é espiritual ou não, como entrar nessa dimensão do reino. E eu entendo e queria ouvir de vocês que a chave disso tudo, que é o que a gente como essência vem falando tudo, como que eu acesso essas coisas, que é através da intimidade e da identidade em Cristo. Porque tudo que nós falamos aqui, eu vejo que é como se a gente tivesse que ter um passaporte para isso, né? E esse passaporte seria a intimidade e o relacionamento com Deus. É isso. Mais complexo, né? É muito doido isso, assim, sabe, Cissa? Porque, como eu falei, assim, viver na dimensão do reino de Deus, vocês podem achar loucura isso, mas é loucura, né? Vocês estão certos, é loucura. Mas imagina assim, você chega num ambiente, vem alguém te cumprimentar, o Espírito Santo fala: ó, essa pessoa assim, 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 está pensando isso, 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 está querendo isso, isso, isso e tal. Intimidade com ele, entende? E como que você cultiva essa intimidade? Com entrega, rendição. Quando você entende que não é você e não é sobre você, é tudo ele, tudo sobre ele, entende? Então, quanto mais a gente consegue se entregar, mais ele vem e nos preenche. E viver por ele, com ele, é muito melhor e muito mais fácil. O seu coeficiente de erros assim vai quase a zero. Não é que você não erra, mas é aquilo que o Vitor respondeu para a Ana sobre pecado, por exemplo, entende? Cara, você é levado de uma forma que o pecado vem ali na tua frente, aquele pecado que você às vezes até sempre cometeu, e aí você para ali naquele segundo e olha assim e fala: cara, mas não preciso disso. Por que eu preciso disso? Isso aqui está me destruindo, isso não tem a ver comigo, entende? E aí você percebe: venci aquilo, e mais um passo, venci aquilo também, venci aquilo também. Isso é ser transformado segundo
a imagem dele. Sim, sim. Olha só, a gente falou sobre entrega, né? Quanto mais entrega. Mas se eu entreguei tudo, eu não vou ficar vazio? Não, vou ser preenchido por Ele. Você entendeu? Ele vem e me preenche. Entende? Preenche do quê? De quem eu sou. Ele me preenche da minha verdadeira identidade. Aí, o que a gente fala aqui nessa igreja, o Senhor, o empenho do Senhor é para nos fazer voltar a um modelo original, do jeito que Ele criou, do jeito que Ele criou. Entende? Então, cara, não tem assim nenhum grande mistério nisso. É simples demais. Mas aí o que acontece? Pessoas mal intencionadas criaram coisas como religião, por exemplo, que tentaram colocar um monte de obstáculos assim. Para quê? Para que a gente dependesse dessas pessoas, desses obstáculos para chegar em Deus. Aí Jesus vem, rasga tudo, fala: abri o meu reino. Abri o meu reino, simplesmente abri o meu reino. Eu sou o salvo-conduto. Eu sou o salvo-conduto. Em mim, vem para cá. Em mim, você volta ao padrão original. Em mim você anda com segurança, com alegria, com paz, enfrentando as dificuldades, porque elas vão surgir, as tentações, as provações. Tá? A gente não entende assim uma coisa tão simples, o poder da entrega. Quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente se esvazia, mais Ele é em nós. Temos mais, estamos encerrando já. A Florence vai fazer uma pergunta e depois a Aninha, e aí a gente encerra. Respondeu? Ok, aí a Flor faz, depois o Otávio. Tá. Bom, a minha pergunta é para o pastor Dani e para a pastora Gabi. Junto, porque na verdade é separado, mas é que tem a ver. É junto e misturado. A gente tem o entendimento de que homens e mulheres são diferentes, né? Tanto biologicamente quanto espiritualmente. Cada um tem a sua função, vamos dizer assim. Todos foram chamados para a mesma coisa, né? O mesmo relacionamento com Deus. Mas quando a gente fala de, por exemplo, um modelo de família, o homem e a mulher, eles cumprem papéis diferentes, né? Isso que é o padrão bíblico. E eu queria pedir para vocês falarem, se vocês puderem resumir, né, em 3 pontos, 3 pilares do papel do homem e da mulher dentro de uma família constituída. Essa é muito difícil, eu vou passar para a pastora responder. A mulher, ela é aquela que traz calma para sua casa. Ela é a mulher, o papel da mulher é sensatez, sensibilidade. Ela tem uma percepção que o homem não tem. Então, o nosso papel nós estamos antenados a tudo. A gente consegue amamentar o filho, cuidar da casa, lavar a roupa, trabalhar fora, e isso é dado por Deus. Então eu vejo que a mulher, ela traz esse equilíbrio para casa, né? O equilíbrio, sensatez, essa percepção, essa paz, e a mulher, ela precisa entender de uma vez por todas o que é submissão. Submissão não é você ser escravizado pelo seu cônjuge. Submissão é você ser parceira do seu cônjuge. É você submeter
aquilo que ele ouve como sacerdote do lar e te direciona para algo. Então, a mulher tem esse papel, no meu ponto de vista, entre tantas outras coisas, né? Ou seja, a mulher é o gerente da coisa. Porque é interessante isso, né? Mas a mulher tem uma sensibilidade que o homem não consegue ter. Ele não consegue perceber coisas que para a mulher são simples, são fáceis, né? Eu ouço muito isso da pastora Gabi. Eu chego para ela assim com uma questão toda, parece algo insolúvel, e ela fala: não, ó, mas é isso. Nossa, desculpa a vergonha que eu passei. Entende? Ela tem isso, e isso tem a ver com a criação, né? Deus fez o homem e colocou sobre o homem poder e autoridade sobre as coisas na terra. E aí ele olhou para o homem e falou: eu vou completar isso. E aí criou a mulher. Então a mulher tem essa percepção que nós não temos, essa sensibilidade que nós não temos. Ela tem a capacidade de administrar coisas, conflitos, de estabelecer projetos para as coisas, sabe? Por isso que eu falo aqui nessa igreja, eu sou sincero, nós homens precisamos ouvir mais as nossas mulheres, porque elas foram feitas, vocês vão entender, elas foram feitas de um material diferente, que nós homens não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar. O homem, ele é o protetor, ele é aquele que cobre a família, ele é aquele que protege a família, mas ele é aquele também que está buscando novos desafios. Nós somos feitos semelhança dele, imagem e semelhança dele. Como Deus é criativo, Deus é que cria as coisas. Então esse é o papel do homem. O homem está olhando para fora, está olhando para lá, para lá, para lá, e a mulher está olhando para cá. Ó, meu amigo, deixa eu te falar, para você chegar lá, isso aqui precisa estar organizado, porque se isso aqui não estiver organizado, você não vai chegar a lugar nenhum. Você está entendendo? Por isso que nós temos que ouvir as nossas mulheres, as nossas esposas. Elas são preciosas, e assim, até por um princípio de sabedoria, ouvir as nossas mulheres. E não é só ouvir, né? E continuar fazendo errado. Ouvir não é escutar. Exatamente isso. Tá bom? Esses são os papéis fundamentais assim que eu vejo nessa interpretação. Tá? Nós respeitamos todas as pessoas, e amamos a todas as pessoas, inclusive os homossexuais. Esse é o papel da igreja: receber, amar, se entregar por eles, procurar ajudá-los no que precisarem e continuar amando. Não é amá-los enquanto eles precisam para se tornarem como nós. A escolha deles, algo difícil para a gente entender, é sobre liberdade. Por mais que Deus coloque condições, mas a gente precisa entender que Ele nos dá liberdade a todo ser humano para escolher o que Ele quer para a sua vida. O quanto isso é difícil, para nós entendemos. Então nós temos que amar, temos que acolher, mas eu fico pensando o quanto é difícil para eles alcançarem a felicidade plena, porque eles estão fora do plano original, né? Então eles precisam mais ainda da nossa ajuda, tá bom? E aí, mais alguém? Rafa? Bom dia, gente. Minha pergunta eu queria direcionar para o pastor Dani. Pastor Dani. Assim, minha pergunta é muito parecida com a pergunta da Ana.
a gente como cristãos, a gente tem uma preocupação, né, de a gente viver uma vida em santidade, né? A gente tem essa preocupação de estar sempre ali, né, com nossa vida em dia com Deus. Porém, a gente sabe também que durante toda a nossa vida a gente vai eventualmente ou pode cair em um pecado, né? E pensando nisso, a gente tem a preocupação com a nossa salvação. E quando nós pecamos, a gente perde a nossa salvação. Assim, eu queria saber se a gente está lá com a nossa vida com Deus, bem, a gente é salvo, mas aí a gente peca, a gente perdeu a salvação. Aí a gente se arrepende, volta com a nossa vida com Deus, a gente ganhou a salvação de volta, a gente fica nisso, perde salvação, volta a salvação, perde salvação, volta a salvação. É isso que eu queria saber. Isso é uma das maiores discussões teológicas, né? Isso tem a ver com calvinismo, isso tem a ver com arminianismo. Eu não sou calvinista, tá? Que crê que você foi escolhido para ser salvo. Estava até conversando com o pastor Vitor que sexta-feira eu assisti a fala de um homem que é um grande homem, referência, um profundo conhecedor da história da igreja e tal. Nossa, o cara é um monstro. E calvinista, assim, por essência, como ele se denomina, calvinista raiz. E eu... Como pode? A própria fala do cara vai contra o que ele mesmo está falando. Cara, desculpa. Tem coisas assim que eu não posso aceitar, porque eu escolho ser burro, sabe? É isso. Resumindo, é isso, com todo o respeito. O calvinista crê que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolheu alguns para serem salvos e outros para perdição. Sou contra isso, não vejo dessa forma. Porém, você pode perder sim a sua salvação. Pecar é uma condição da qual nós estamos lutando para abandonar. Entende? Esse é um compromisso. A partir do momento em que eu quero uma vida com Jesus, eu assumo um compromisso de ser como Ele, e eu caminho nessa direção. Entendi o que você falou, mas eventualmente eu vou pecar. Mas, por exemplo, hoje eu pratico 100 pecados. Quanto mais eu busco uma vida de santidade, eu vou diminuindo. Não, mas hoje eu só estou praticando um pecado. Mas isso vai me levar para a morte eterna? Não vai te levar para a morte eterna, porque o Senhor, Ele olha e vê o seu coração. Ele vê que aquilo está gerando um conflito em você. Aquele pecado, por mais que ainda seja 1 ou 100 que seja, mas Ele vê que aquilo não está satisfazendo o seu coração. Quando você peca, eventualmente peca, aquilo te incomoda, aquilo dói em você, porque o Espírito Santo que habita em você é como se uma agulha que estivesse lá dentro de você, entende? Só que você assumiu um compromisso e você precisa construir a sua história com Deus. Isso é uma escolha sua, é o que a gente falou aqui, liberdade. Eu pequei, Senhor, me perdoa, me ajuda, me fortalece contra isso. Eu não quero mais fazer isso, Senhor. Mas não quer dizer que no dia seguinte você pecou, você vai para o inferno, porque Ele está olhando o seu coração. Mas um conselho que eu te dou: não insista no pecado, entende? Porque eu, você e qualquer pessoa aqui, nós não sabemos qual é o limite da compreensão de Deus sobre o meu coração, entende? E a nossa mente, a Nath que está aí do teu lado é autoridade no assunto, a nossa mente nos engana muito, você entende? Então é um campo assim muito nebuloso. Melhor coisa, corra do pecado,
E não é pela sua força, é pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele te fortalece contra o pecado. Tá bom? Mais alguém? Podemos encerrar? Vou pedir para o pastor Vitor orar para que a gente possa encerrar hoje e ter uma semana vitoriosa em Deus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por tua presença, por tratar os nossos corações mais uma vez, por sairmos daqui mais cheios do teu Espírito, Pai. Te louvamos por cada pergunta, por cada resposta. Nós acreditamos que isso vai nos direcionando naquilo que o Senhor tem para nós como propósito. Nós te louvamos porque como igreja nós temos nos colocado nesse lugar de aprendizado, Pai. Nesse lugar onde a voz do teu Espírito fala aos nossos corações e nós conseguimos olhar para nós mesmos e vermos o quanto nós precisamos ou nos entregar para sermos moldados pelo teu Espírito. E é isso que nós queremos, como noiva, como igreja, para a honra e glória do teu nome. Dai-nos uma semana de paz, leva-nos em paz, se conosco. Nós somos totalmente dependentes de ti. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como sempre, a gente vai estar aqui à disposição